Olá, 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 Cybercycle, mais uma vez, num destes vídeos desta série sobre conceitos básicos de SMT, ok? Smart Money Tools ou Smart Money Techniques, como quiserem. Estes são conceitos que foram desenvolvidos pelo senhor The Inner Circle Trader, ok? Vocês vão encontrar na descrição deste vídeo o link para o canal de YouTube do Michael, é o nome dele. Ele tem, eu vou dizer, talvez, não sei se serão 12 anos de vídeos, aliás, vídeos gravados ao longo dos últimos 12 anos no canal de YouTube, vários playlists. Se vocês perceberem inglês, não há ninguém que vos possa ensinar melhor do que ele. Aconselho-vos a visitarem o canal, fazerem obviamente um like e verem os vídeos dele. Se tiverem eventualmente alguma questão no que toca, sei lá, relativamente às playlists, para onde devem começar, podem me enviar um e-mail. O meu e-mail está na descrição do vídeo também e eu farei o melhor possível em responder às questões que receber. Hoje, neste vídeo, vou falar acima de tudo nos tempos em que as pessoas devem utilizar para o seu trading, ok? Há pessoas que começam num tempo e vão por aqui abaixo e utilizam todos estes tempos diferentes. Às vezes, porque lhes interessa, utilizam o de 3 minutos, depois utilizam o de 5, depois o de 12, e porque lhes dá jeito no gráfico, sei lá, de 2 horas. E agora estamos a utilizar 2 horas, depois é o de 6, quer dizer. E na minha opinião, as coisas não devem ser assim. E há tempos pré-determinados, porque a ação do preço é fractal. Eu nem sei se existe uma tradução. Deixa eu procurar aqui rapidamente no Google se existe tradução para este termo em inglês para português. Ora, translate fractal to português. Eu não sei se haverá. Eu acho que é igual, é fractal que se diz. Eventualmente pode ser esse o termo utilizado, mas o que essa palavra quer dizer é muito simples. Aquilo que está a acontecer no gráfico de uma, por exemplo, no gráfico diário, ok? Eventualmente, eu já falei sobre isto até num vídeo que eu gravei a semana passada, eu não sei se foi na análise semanal. Eu vou tentar fazer aqui assim uma coisa deste género. Por exemplo, se o gráfico diário está a fazer uma coisa deste género, ok? Se nós formos ao gráfico de uma hora, nós vamos ver o preço a desenrolar-se de maneira mais ou menos igual, a fazer uma coisa deste género. Ok? Aquilo que acontece no gráfico diário repete-se, obviamente, no tempo, neste caso, por exemplo, no de uma hora. Isto até poderia ter mais altos e baixos, ok? Isto é só uma representação gráfica daquilo que eu estou a dizer. E isto leva-nos a que haja simpatia de alguns tempos, ok? E eu vou escrever aqui para vocês anotarem. Ora, tempos. Se, vamos lá ver se eu consigo, de uma maneira muito simplista, explicar tudo isto. Se estivermos, se vocês gostarem do daily, portanto diário, do tempo diário, a seguir vão utilizar o de 15 minutos, ok? Para ver os modelos da vossa entrada. Portanto, utilizam o diário para uma análise num tempo mais alto, high time frame. O 15 minutos para procurarem os vossos modelos e depois o gráfico de 1 minuto para as entradas. Ora, minuto. Ok? Eu vou meter aqui análise. 15 minutos procurar os modelos e no 1 minuto fazem as entradas. Se gostarem do semanal para a análise, vão utilizar
Eu peço desculpa, eu enganei-me aqui. Aqui é 1 hora. Peço desculpa. 1 hora. E depois aqui é 5 minutos. Utilizou 4 horas para os modelos. E depois 15 minutos para as entradas. Claro que depois nós ainda poderíamos ir por aqui abaixo e procurar ainda meter aqui outros mais baixos, mas eu acho que isto para já, se gostarem do mensal para a análise, depois utilizam o diário para procurar os modelos, sei lá, as quebras na estrutura, essas coisas todas, ok? E depois utilizariam 1 hora para as entradas. Se gostarem do anual para a análise, utilizariam o semanal para os modelos e 4 horas para as entradas. E ainda vou meter aqui mais um. Se for um ciclo de 4 anos, e vocês vão botar 4 anos, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso mais à frente. Utilizariam um mês para depois os modelos e um dia, ou diário, eu vou meter um dia para as entradas. E agora vou corrigir isto tudo, pode haver aqui algumas coisas que não estejam da mesma maneira. Ora, portanto, mensal, anual, 4 anos, um mês, um dia, 4 horas. Ora, eu vou meter aqui só um dia, que é para ficar todos iguais, os termos iguais. Eu vou meter aqui um dia, uma semana, ora, um mês, um ano. Eu julgo que assim está mais ou menos. E vamos agora expandir isto um bocadinho. Eu vou voltar só a abrir para fazer aqui uns separadores. Ok. Portanto, e não vou meter aqui mais um. Se transacionarmos nos ciclos de 90 minutos, e vocês estão a perguntar, what? O que é um ciclo de 90 minutos? Nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso. 15 minutos para os modelos e 1 minuto para as entradas. Vamos ter aqui, falta-me aqui a palavra análise. Acho que não falta aqui nada. Falta só aqui a palavra análise também. Ok. Portanto, estes são os tempos que nós devemos utilizar. Obviamente, por exemplo, vejam este aqui, o terceiro, que diz 1 semana. Eu se calhar até vou separar isto para ficar mais fácil de vocês verem, uma vez que é muito texto. Não era nada isto que eu queria. Eu pensava que ia aumentar só. Ok. Eu acho que assim está bem, que vocês conseguem ver. Por exemplo, as pessoas que gostam de analisar no gráfico semanal, uma semana, depois utilizam as 4 horas para procurar os modelos, as alterações no mercado, as quebras na estrutura do mercado, e utilizam 15 minutos para as entradas. Mas ao mesmo tempo, depois ainda podem continuar para o de 1 minuto, se quiserem entrar, fazer entradas ainda mais aperfeiçoadas, chamemos-lhe assim, ok? E qual é a razão destes ciclos, nós estamos a ver destes ciclos? É que, como eu estava a dizer, o preço tem tendência a fazer a mesma coisa dentro destes intervalos, ok? Se está a acontecer uma mudança
No gráfico de uma semana é natural que nós encontremos os nossos modelos no gráfico de 4 horas e depois entramos no de 15 minutos. Ok? E essa é a razão porque estes são os tempos aconselhados. Ok? Tempos para análise. Aliás, para análise não. Para trading. Para análise. E agora, eventualmente, vou-vos dar aqui mais uma informação relativamente aos tempos. Tempos a usar para procurar desequilíbrios. Se vocês estão a utilizar o gráfico de 1 minuto, é praticamente o que está em cima, mas agora mostrado de uma maneira diferente. Se estão a utilizar o gráfico de 1 minuto para as entradas, vão procurar no gráfico de 15 minutos desequilíbrios. Okay. Se estão no gráfico de 5 minutos para as entradas, eu já componho o texto, vão procurar no gráfico de 1 hora desequilíbrios. Se vocês estão no gráfico de 15 minutos para as entradas, portanto, gostam de fazer trading no gráfico de 15 minutos, vão procurar desequilíbrios. Eu, quando digo desequilíbrios, podem ser até blocos de ordens. Eu vou meter procurar pontos de interesse. E, portanto, pontos de interesse, a abreviatura de pontos de interesse é POI. Eu vou meter todos neste POI. Pontos de interesse. Pontos de interesse. E aqui vou também meter POI. Mas vamos continuar. Se estão no gráfico de 1 hora a fazer as vossas entradas, vão procurar no gráfico de 1 dia, no gráfico diário, pontos de interesse. Se fazem no gráfico as vossas entradas no gráfico de 4 horas, vão procurar no gráfico semanal o ponto de interesse. Se vocês fazem entradas no gráfico diário, vão procurar pontos de interesse no gráfico mensal. E podíamos continuar, mas estas serão eventualmente as mais importantes. Ok? Voltar a separar isto, que é muito texto e depois fica todo um em cima do outro. Vou deixar isto um bocadinho aqui para vocês, se quiserem ou escreverem ou fazerem um screenshot ou o que vos apetecer. Mas estes são os tempos que estão interligados para que nós não andamos nos gráficos a saltar de tempo para tempo. Saltamos de 6 horas, pode 4 horas, pode 2 horas, porque nós vamos sempre encontrar alguma coisa nestes gráficos. Sempre. Nós vamos sempre encontrar alguma coisa nesses gráficos. O problema é que aquilo que estamos a encontrar é aquilo que nos está a dar jeito para justificar uma entrada numa trade qualquer, e não é assim que deve ser. Nós devemos nos cingir, escolher qual é aquilo que gostamos mais, gostamos da maneira como o gráfico diário, por exemplo, se nos apresenta aqui. Ok, então, o que é que eu passo a fazer? Vou ao gráfico a seguir de 1 hora, por exemplo, aqui está bullish, não era? Eu vou ao gráfico de 1 hora e vou tentar encontrar os nossos modelos no gráfico de 1 hora que justifiquem a nossa entrada. Não é? Deixa eu ver se não desaparecem daqui os... A ver se não desaparece daqui isto. Portanto, relativamente ao gráfico diário, temos 1 dia, 1 hora, 5 minutos. Nós imaginemos que estávamos aqui em baixo. O que é que nós iríamos fazer? Teríamos uma opinião para o dia, portanto, ele procura realmente preços mais baixos, não fechou abaixo da cauda da vela anterior, ok?
Nós, se fôssemos ao gráfico do IS, do S&P, víamos que o S&P veio mais baixo aqui e veio tocar, cruzou inclusivamente este Fair Value Gap que nós temos aqui, ok? Eu não sei se haveria, eu até vou colocar aqui no instante, ora IS1, só para ver se haveria um SMT Divergence. Não é este que eu quero, é este. Ok. E agora vou fazer, está ligado, gráfico diário. Ok. Veja-se o que aconteceu aqui e vai haver vídeo para isso. Eu estou a gravar um de cada vez, ok? Temos de ter calma. Ok. Enquanto aqui no gráfico, nós estamos os dois no gráfico diário, ok? Do lado esquerdo temos a Nasdaq, do lado direito temos o S&P. Enquanto nós aqui na Nasdaq tínhamos este Fair Value Gap aqui, ok? E tínhamos este Breakaway Gap aqui. Além disto aqui em cima ser... e por isso é que ele recusou inicialmente, ele chegou aqui, veja-se, e reverteu ligeiramente, é porque nós aqui tínhamos um chamado Balance Price Range. Não se importem com as definições que eu estou a dar agora, porque vai haver um vídeo para cada uma destas situações, ou se calhar tudo junto, se vir que demora pouco tempo. Vamos falar sobre isto. Só vos estou a dar zonas de interesse, ok? Ainda podíamos falar em liquidez, a liquidez e não tanto em desequilíbrios, mas para já fica isto. Nós quando vamos agora do lado direito ao S&P, portanto à IS, este Fair Value Gap estava aqui mais em baixo e chegou a ser tocado, ok? E ele aqui em cima, inclusivamente, o IS aqui em cima, quando fez este topo, veio buscar ainda a liquidez deste bloco, alguma da liquidez deste bloco de rejeição que está aqui em cima, ok? E portanto eu não vou marcar mais nada a não ser isto. Mas há aqui uma coisa ainda mais interessante que acontece, que é, eu vou tentar desenhar, ou se calhar até vou fazer assim, entre este ponto e este aqui, eu tenho que tirar, veja-se o que fez o IS relativamente à cauda desta vela e a cauda daquela vela. E agora temos aqui do lado esquerdo a Nasdaq, a cauda desta vela e a cauda desta outra vela. Isto é uma divergência SMT, que eu vou gravar um vídeo especial só para isso, mas ficam já pelo menos com esta ideia, ok? E portanto nós ouvimos isto, quando estávamos aqui nesta vela, a vermos o que estava a acontecer, o que é que nós iríamos fazer? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um replay. E vou... replay... para aqui. Ok. Agora vamos ao gráfico. E a ver o que estava a acontecer. Eu queria que me aparecesse... Ui, o que é que isto foi tão rápido? Eu quero vir aqui. Ok. Eu só quero que me apareça ali uma vela. Ok. Íamos ao gráfico de 1 hora. Ok. Portanto, nós tínhamos noção do que estava a acontecer. Estava a haver uma divergência MT no gráfico diário, que é potente. Ok. Nós tínhamos aqui a nossa divergência. E agora começávamos no gráfico de 1 hora. Não se esqueçam que estão ligados o gráfico diário, o gráfico de 1 hora. Ok. Está tudo ligado da maneira conforme eu escrevi há bocadinho no gráfico principal, ok? Gráfico diário, depois 1 hora e o de 5 minutos para as entradas. E nós começámos a ver o que é que estava a acontecer aqui no gráfico de 1 hora, procurar os nossos modelos, ok? Nós vamos, ao longo do ano, vamos falar em modelos, tentar perceber o que é que nós podemos utilizar para modelos, para depois que nos permitam ter uma entrada mais, como é que se diz, accurate, mais precisa, no gráfico de 5 minutos. E nós começámos a ver que no gráfico de 1 hora, ele de repente, tínhamos esta zona aqui em baixo de interesse. Veja-se que é IS, do lado direito, o S&P veio a esta zona aqui de baixo. A Nasdaq não veio. O que é que ele fez? Tirou a liquidez desta barra aqui, desta quebra aqui, veio buscar esta liquidez, veio também buscar esta liquidez aqui, obviamente, estes 2 pontos baixos, quebrou, e depois
isto nos tempos mais pequeninos, temos ainda aqui mais um Fair Value Gap, que acabou por ser limpo aqui nisto. E depois temos aqui mais coisas, temos aqui um bloco de ordens, ok? Aqui, que geralmente se pode medir a 50%. O bloco de ordens é esta vela preta que vem por aqui abaixo. É a última vela preta num bloco de ordens em que o trend é bearish, portanto é a última vela preta a fechar na ação do preço, é um bloco de ordens, que depois a partir daqui, veja-se, quebrou e foi para cima. Portanto, isto é o nosso bloco de ordens, é validado por esta vela que está aqui, que quebra este ponto alto, ok? Esta verde que está aqui é um breaker, ok? O que é que ele está a fazer? Puxa o preço para cima, para depois quebrar, ok? Nós eventualmente sabíamos que, eu vou tirar agora daqui este Fair Value Gap, porque ele cruzou ligeiramente, mas o bloco de ordem, eu vou meter só com outra cor. E nós vamos ter, mais uma vez eu vou dizer, nós vamos ter vídeos sobre isto. Eu só quero explicar qual é a forma de pensamento disto tudo. Tínhamos aqui um bloco de ordens, ok? E o preço veio por aqui abaixo, okay? Sensivelmente, eu vou medir 50% deste bloco de ordens e veja-se para isto. Ora, eu sabia, por exemplo, que este Fair Value Gap que eu paguei há bocadinho era uma zona de interesse, ele quebrou, tudo bem. Próxima zona de interesse, este bloco de ordens e a liquidez aqui em baixo, também existe liquidez aqui em baixo, mas eu tenho que estar a ver o que é que o preço me está a fazer, é nessa altura que eu passo. Gráfico de 5 minutos. Okay? Gráfico de 5 minutos. Vejam-se como eu estava no gráfico diário, analisei o que é que estava a acontecer no gráfico diário, passei para o gráfico de uma hora, ver que género de modelos, o que é que o preço me estava a dizer, e depois, se eu estou à procura de uma entrada, ou ver o que é que o preço faz em determinadas zonas, eu passo para o gráfico de 5 minutos e é aqui que eu vou procurar a minha entrada. Portanto, eu até vou tirar este de cima, vou tirar este de baixo, que para já não nos interessa nada, só para deixar ficar aquele bloco de ordens, que nós sabíamos que era uma zona de interesse, vamos ver qual é a reação do preço lá. Eu não vou entrar numa posição só porque ele veio aqui, porque ele podia continuar por aqui abaixo, não é? Então eu vejo o que é que ele está a fazer. Isto é um bloco de ordens, está aqui 50% do bloco de ordens, uma zona de interesse. Vou ver o que é que começa a acontecer. Okay? E haveria aqui várias possibilidades, mas mesmo que fôssemos conservadores e estivéssemos a esperar, vamos ficar à espera de o quê? Uma quebra na estrutura de mercado. Nós temos aqui um ponto alto, não temos? A partir deste momento, ele quebrou a estrutura de mercado. Quebrou a estrutura de mercado e nós ficamos à espera que ele venha a uma zona de desequilíbrio aqui e eventualmente para fazer a nossa entrada. Ele acabou por até nem ir às zonas de entrada que geralmente estão pré-determinadas, mas por aqui acima haveria várias entradas, vários sítios para entrar, ok? Não se esqueçam que nós estamos no gráfico de 5 minutos, ok? Estamos no gráfico de 5 minutos. A partir deste momento aqui, há uma quebra na estrutura do mercado. E a partir deste momento, nós ficamos à espera para uma entrada, ok? Eventualmente, ele se tivesse marcado aqui o Fibonacci para a procura eu gosto deste nível, quando há uma quebra na estrutura do mercado, eu meço do ponto alto, do ponto baixo, isto para a entrada, ok? Eu posso medi-la de forma diferente se eu quiser estar à procura dos alvos, mas para a entrada eu podia medir aqui até ao ponto alto que quebrou a estrutura, ok? E é aqui. Eventualmente eu estaria à espera que este preço viesse até aqui abaixo, esta zona 0.618, 0.705, 0.79, ok? Acabou por não vir aqui, mas por aqui haveria muitas mais outras oportunidades. Por exemplo, assim que quebramos novamente este ponto alto, ok? Eu estaria à espera dele regressar aqui e mais uma vez ele acabou por não vir a este Fair Value Gap sequer, ok? Mas vários sítios onde eu poderia estar à procura de uma entrada para procurar preços mais altos. No gráfico de 5 minutos, ok? Eu vou só mudar agora a velocidade um bocadinho mais para isto acontecer, para isto desenrolar mais rápido. Aqui há uma quebra definitiva. Eu, à partida, depois aqui, estaria à procura de uma entrada
mais substantiva aqui, nesta zona, quando ele quebrou este ponto alto. Veio procurar o Fair Value Gap. Não deveria fechar muito abaixo desta zona, ok? Mas vamos ver o que é que acontece. Isto porque não me deu a oportunidade de entrar aqui ou aqui, no gráfico de 5 minutos. Eu poderia ter ido aos pontos mais ou de 1 minuto para ver se haveria aqui uma entrada, mas pelo menos aqui, quando há esta quebra de todos estes pontos, veio buscar a liquidez e ele procura novamente vir buscar aqui esta liquidez e vem aqui fazer mitigação a este bloco e a este, ok? Muito provavelmente eu teria entrado aqui. Não se esqueçam daquilo que eu estou a fazer. Gráfico diário, para ver o que é que eventualmente poderia estar a fazer. Passei ao de 1 hora, ver relativamente aos pontos de interesse, que também podem ser marcados aqui, os pontos de interesse no gráfico diário, estar a marcar as zonas. Fui ao de 1 hora, aperfeiçoar tudo o que lá havia, procurar modelos que me permitam dizer que vai haver uma quebra de mercado significativa e vai procurar preços mais altos. Fui ao de 5 minutos procurar a minha entrada. Isto é um exemplo e vocês poderiam fazer a mesma coisa se analisassem o gráfico semanal. Eu agora vou tirar isto aqui. Se analisassem o gráfico semanal e depois iam ao de 4 horas e depois ao de 15 minutos. E eventualmente poderiam ir ao de 1 minuto para aperfeiçoar ainda mais as vossas entradas. Ok? Porque no gráfico de 1 minuto a quebra de estrutura aqui acontece muito mais cedo. Obviamente o risco é muito maior, porque quanto maior for, mais pequeno for o tempo, mais arriscado é. Mesmo no de 1 minuto, eventualmente, isto é o preço, puxa para baixo, está aqui um breaker no gráfico do minuto, isto é o bloco de ordens, tudo isto é um bloco de ordens, quebrou, eu eventualmente marcaria aquele aqui, veja-se que ele falhou aqui esta entrada por muito pouco, ok? Eu não consigo ver onde é que está o... É assim. Falhou esta entrada aqui por muito pouco, ok? Mas veja-se depois aqui, quebra novamente esta estrutura, ok? E onde é que ele vem? Vem ao Fair Value Gap, testou desequilíbrio, não cruzou, não fechou abaixo, portanto validou, continuou por aí acima, ok? E mais uma vez ele voltou a visitar esta sem tirar esta liquidez aqui de cima, ok? Porque ele acaba por não tirar esta liquidez, só tira esta liquidez aqui e veja-se o que é que ele faz, apesar de ter vindo isto tudo, acabou por ainda vir aqui, ao fim e ao cabo, tirar desta trade as pessoas que entraram tarde nela ou que não têm o stop loss ainda numa zona, por exemplo, ou abaixo deste ponto baixo aqui ou abaixo deste ponto baixo aqui, eles ainda vieram aqui tirá-lo e veja-se que eles ainda vieram a este Fair Value Gap, voltaram a fazer a mesma coisa, cruzaram ainda abaixo, no gráfico do minuto obviamente fecha abaixo, mas depois disparou por aqui acima, okay? Isto é no gráfico do minuto. Portanto, qual é a mensagem do vídeo de hoje? Eu sei que isto às vezes até pode parecer tudo muito complicado, mas não tem nada de complicado. É difícil nós memorizarmos isto e de alguma forma utilizarmos de forma consistente os tempos que estão aqui. Portanto, posto de maneiras diferentes, tempos para trading. Se for um ciclo de 90 minutos, e nós mais à frente teremos tempo de falar sobre isso, o que é um ciclo de 90 minutos, utilizamos 90 minutos para análise, 15 minutos para procurar os nossos modelos, as entradas no gráfico do minuto. Se é no um dia, 1 hora, 5 minutos. Se é no semanal, 4 horas e 15 minutos. Se é no mensal, 1 dia e 1 hora. Se é no anual, 1 semana e 4 horas. Se é ciclo 4 anos, temos 1 mês para procurar os nossos modelos e o gráfico diário para as entradas. Posto de outra maneira, se nós gostamos de abrir e fechar posições no gráfico de 1 minuto, nós devemos ir ao gráfico de 15 minutos, procurar os nossos pontos de interesse e os nossos modelos. No gráfico de 5 minutos, devemos ir ao gráfico de 1 hora, procurar os nossos pontos de interesse e os nossos modelos. 15 minutos ou 4 horas, no de 1 hora, 1 dia, 4 horas no semanal e em 1 dia ou de 1 mês. E acho que é só isto. Se vocês acham que isto faz sentido, o que eu recomendo sempre é que peguem nos vossos gráficos e analisem.
Vão ao gráfico de 1 hora e dizem assim, isto estava a acontecer no gráfico diário, por exemplo. Okay? Se eu fosse ao gráfico de 1 hora, que género de confirmação é que eu tinha de que uma mudança ou uma continuação, o que é que seja, que vocês estivessem à procura, estava para acontecer. Okay? No gráfico de 1 hora vocês apercebem-se disso, veem pelos vossos modelos as vossas entradas e depois passam ao gráfico de 5 minutos para então entrarem na trade, procurarem, sei lá, as mudanças na estrutura de mercado, o teste de um bloco de ordens qualquer, seja lá qual for, seja um breaker, seja um bloco de rejeição, seja um bloco de mitigação, o que quer que seja, okay? Uma zona de interesse ou um desequilíbrio no volume, uma coisa qualquer que pode servir de ponto de interesse e que aquilo que vocês, é ali que vocês vão entrar, se verifica, se, sei lá, A, B, C e D acontecerem, depende muito do vosso modelo, ok? É sempre a recomendação é peguem nisto e testem. Porquê? Porque o preço, a ação do preço repete-se dentro destes tempos, ok? O que está acontecendo num dia vai acontecer num dia 1 hora, no de 5 minutos, uma semana, 4 horas, 15 minutos e por aí fora, ok? Eu vou continuar a gravar estes vídeos. Se tiverem algumas questões, alguma pergunta que seja, o meu e-mail está na descrição do vídeo e só tem que me enviar um e-mail, dê-me obviamente se calhar alguns dias para eu poder responder, mas eu terei o maior prazer em responder às perguntas que tiverem, está bem? Um grande abraço, por hoje é tudo e até à próxima.